Gostaria que Vossa Excelência conversasse com o presidente e com o Ministério Público, talvez pode ser uma solução mais Pode falar aí. de fazer. Senhor presidente, em relação ao grupo, é que eu sou relator do grupo 1516, do grupo 1, né? E o 1516 do conselheiro Toledo é o grupo 2, né? Talvez para evitar depois ressorteio, talvez alguém ficar com mais grupos do que seria, Mais municípios. mais municípios, faria uma troca, entendeu? Eu passaria o seu relator do grupo 2, do 1516, e o conselheiro Toledo, o grupo 1, 1516, que não teria o Cajueiro. Isso aí, eu pensei só nisso aí, para evitar o outro acúmulo, talvez, de grupo. Eu acho que, deixa eu dar minha opinião, vamos ver as suas opiniões. Eu acho que, por exemplo, como já está publicado, já está as pessoas sabendo, todo lá, tá na presidência, diretoria, os gabinetes, todos os grupos, eu acho que o movimento de informação seria maior do que se a gente trocar. Vou continuar com a minha proposta, por isso que trocar apenas o relator, entendeu? Daquele município específico só. Só isso, porque... Só do município. Só dos municípios, só do município de Cajueiro. Trocou ali Do o ano Cajueiro. 1516. Vai ficar o Maia, mas não vai... É, um só. Um só. Porque se for trocar o grupo inteiro, tem toda uma movimentação de processo. Já pensou, ia ser uma verdade. loucura danada. É verdade. Tá certo? Verdade. Então vamos continuar com a proposta. Então vamos começar o seguinte, pela a consulta que foi feita pelo deputado Bruno Toledo, e se aportou no gabinete do conselheiro Fernando Toledo. Então, por gentileza, doutor Gustavo, puxa aí o nome. Conselheira Maria Cleide Bezerra. Então, a consulta do processo 12392 de 2017 passará a ser relatora a conselheira Maria Cleide. Vamos sortear agora os biênios 2015 e 2016 de Cajueiro, especificamente, quem iria substituir o conselheiro Fernando. Conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. Conselheiro Anselmo será o relator do processo de Cajueiro 2015 e 2016. Todo do grupo são todos os processos do biênio 15 e 16, o conselheiro Anselmo Brito. Agora tem o processo esse seria. Esses dois processos não precisa sortear, porque como já sorteou o conselheiro Anselmo, é exatamente de Cajueiro, deixa eu ver se é 2015, 2016. É 2016. 2016. Então, esses dois, o processo, por aí, o processo 3227 de 2017 já é de Cajueiro, passará o relator ao conselheiro Anselmo, e o processo 2171 de 2017. Conselheiro Anselmo, essa aqui é a consulta dele. Essa é a conselheira Maria Cleide, tá? Então, Fernando. Tem um processo que o conselheiro Rodrigo atuou como procurador. Então, bota o Fernando, tira o Rodrigo aí. Pode deixar, porque se ele for sorteado, puxa outro. Presidente, eu não entendi esse caminhamento direto do município. Esse processo estava com o conselheiro Rodrigo, né?
Não. Acho que era de outro exercício. Hein? Não, esse que eu estou falando agora, Não, de Cajueiro, Vossa Excelência distribuiu automaticamente dois processos aí para... que é exatamente do município de Cajueiro. Certo, O relator é Vossa Excelência e é 2016. E por que estava com o conselheiro Rodrigo, que ele estava nessa... Não, do pilha de Rodrigo tem um distribuição? agora aqui. Que é porque o nome o seu nome estava fora, aqui. Aí eu coloquei o nome dele lá, o seu nome, e tirei o do Rodrigo, que agora é o processo do Rodrigo, que vai sortear. Senhor presidente, é que antes desse último sorteio, teve 2 processos de Cajueiro, É. que Vossa Excelência direcionou direto para o conselheiro Anselmo. É, porque é de 15 e 16. Ele antes estava com quem? Com você. Tá aqui. Pega a bosta pra ele ali, ó. Pra ele tirar ali. Esses 2 vermelhos, da capa vermelha. Era da sua relatoria. Eu não sei porque especificamente estava aí. Aí não sei. Não. Ah, foi. Tem um despacho meu específico sobre esse, do meu impedimento. Desculpe, senhor presidente, Não, foi não. só para clarear as dúvida. ideias aqui. É porque nesse processo já tem um despacho meu caminhando para a presidência. Então é isso. Obrigado, presidente. Nada. Agora o do conselheiro Rodrigo, que ele está impedido, é o processo 15335 de 2014. Conselheira Maria Cleide. Conselheira Maria Cleide. Agora tira o... Pode tirar o que você achar primeiro, Ana ou Alberto? Alberto ou? Ana, tem um de cada um, dois, quer dizer, eu vou sortear os 2. Quem sair primeiro, tira e eu sorteio primeiro. Alberto. Pronto, esse aqui é o Aquele Rodrigues. do Alberto. Processo 3955 de 2015, é do conselheiro Alberto Pires. Conselheiro Fernando Toledo. Esse aqui, conselheiro Fernando Toledo. Esse é 3955. Está tirando de você. Está saindo de você. Não está indo não, está saindo. Agora bota o Alberto e tira a Raquel. Processo 9373 de 2016, saindo da conselheira Ana Raquel. Alberto Pires. Conselheiro Alberto Pires. E tem mais um. Mais um. É o processo 14004 de 2011, saindo da conselheira Ana Raquel para Anselmo Roberto de Almeida Brito.
Pô, tá faltando. Dando continuidade aqui, eu pedi para fazer consultar a conselheira Rosa com relação à leitura do projeto de alteração das resoluções. Ela ficou na dúvida e pediu para consultar o doutor Gustavo com relação que ela teria que apresentar um parecer com relação ao que foi feito, os critérios que foram feitos. Se Vossa Excelência vê algum impedimento disso que possa ser lido em primeira leitura agora e ela fazer na próxima sessão, ou que necessariamente teria que ela fazer essa leitura desses critérios para que possamos começar a leitura. Doutor Gustavo. Senhor presidente, eu acho que eu não sou a pessoa mais indicada a responder essa indagação, né? Uma vez que quem faz parte da comissão é o doutor Ricardo Schneider. E isso é uma questão interna corporis do tribunal. Não seria apropriado eu manifestar agora. Está em aberto, então, eu queria escutar os conselheiros. Presidente, na verdade, o procedimento, se eu não me engano, está escrito no regimento interno. E eu acho que isso tem que ser apresentado pela relatora, inclusive com o parecer dela e, além do projeto, o parecer dela e as emendas propostas por ela. Então, eu acho que seria mais prudente aguardá-la e esperar que ela apresente esse projeto. Doutor Rodrigo. Eu vou pedir só um minutinho para ler o regimento interno. Pois não. Eu também tenho essa dúvida se a gente poderia, em princípio, eu não vejo prejuízo, por isso que eu gostaria também a contagem das legislações. Nós vamos ter 2 meses para discutir o processo. Não vamos aprovar nada. Por isso que eu estou a cada sessão tentando ler, não consigo botar em fazer começar as contagens, entendeu? É isso. Não vai apresentar em plenário, vai abrir tudo como eu estou fazendo aqui. Por exemplo, a proposta aqui das auditorias, passar para todo mundo. E aí a pessoa faz a verificação dentro do... Você tem 2 meses para ver. Eu tenho a visão de praticidade, eu não sei jurídica, por isso que eu estou perguntando. Juridicamente, quando ela passou para o Ministério Público, foi no sentido de dar uma posição jurídica, entendeu? Presidente, eu estou aqui, não sei se eu estou no artigo correto, artigo 264, parágrafo único. Ele fala que o relator terá o prazo de 10 dias para emitir parecer sobre as emendas e incorporar ao projeto as que julgar procedentes, bem como formular as razões pelas quais opina por sua rejeição parcial. As emendas, elas são apresentadas no curso do procedimento. Isso é algo que eu estou colocando para a gente raciocinar, né? A gente tem um projeto que foi apresentado, que está sendo apresentado por uma comissão, subscrito por, se não me falha a memória, 5 conselheiros, né? Eu não subscrevi, mas agora eu estou aderindo nesse momento. E a leitura que eu faço aqui do parágrafo único é que o relatório apresentado pelo relator, eu não sei se estou no artigo correto, estou no artigo do regimento interno, ele é apresentado ao final, após a apresentação das emendas. E as emendas, elas são apresentadas durante o procedimento legislativo, procedimento, a gente está na fase de iniciativa ainda, né? Na fase de iniciativa do procedimento, o conselheiro Fernando, que tem mais experiência na edição de atos normativos, por ter sido presidente da Assembleia, pode
de repente dar uma luz maior da leitura desse artigo 264, parágrafo único do regimento interno da Corte. Então, eu acho que não vejo nenhum prejuízo, né? Até mesmo porque não há, aparentemente, para mim, violação ao parágrafo único do artigo 264. Agora, seria interessante que o Ministério Público, eu acho, se pronunciasse também sobre o artigo, sobre esse parágrafo único, né? Seria importante, muito importante a opinião do Ministério Público de Contas. Pega o regimento interno, que você está faltando uma página. Está faltando logo essa página. Está faltando lá. Senhor Fernando, quer se pronunciar agora ou depois do Ministério Público? Fique à vontade. Senhor presidente, na verdade, com relação a essa tramitação, modificação do nosso regimento, eu sinceramente não me sinto muito seguro fazer opinião, porque ela tem, o rito da Assembleia com relação à apresentação do projeto de lei, é um pouco diferente, né? Nós temos, ela só pode ser apresentada depois de tramitada pelas comissões específicas, com parecer de comissão. Então, nós temos um rito na Assembleia diferente, um pouco diferente da tramitação de regimento do processo aqui no tribunal. Mas eu me alio à interpretação do conselheiro Rodrigo, quando afirma que não há nenhum prejuízo de se apresentar algum tipo de modificação de emenda. Inclusive, a tramitação do processo por 8 sessões é justamente para que ele fique à disposição nossa, dos técnicos, dos conselheiros, para que apresente algum tipo de alteração no conteúdo deste projeto. De forma que eu realmente não vejo maiores dificuldades do início da tramitação, salvo, naturalmente, se eu tiver algum impedimento específico que eu realmente não domino. Senhor presidente, eu aqui até conversando com o conselheiro Alberto. Esse projeto ele foi distribuído para todos os conselheiros irem conhecendo, dando uma lida informalmente. Mas esse projeto ele não foi trazido em plenário pela relatora, embora eu também tenha muito desejo de que ele tramite o mais rápido possível. Eu acho que a gente vai ter uma falha aí formal importante, que é esse projeto ter trazido a plenário para a partir daí começar a contar. Porque a gente vai começar a contar um projeto que não foi trazido pelo relator, entendeu? Eu acho que esse formalismo mínimo a gente deveria ser obedecido, né? Porque o relator é a conselheira Rosa. Então, a gente está aqui decidindo por ela, digamos assim, né? Mesmo que seja com o consentimento formal dela com o senhor, mas eu acho que essa formalidade da mudança de um regimento interno, eu acho que a primeira sessão, eu acho que esse projeto vai ser trazido pela relatora. E a partir daí a gente contar. Eu imaginei que tinha aqui a essência dela. Eu, apenas por uma questão de respeito, de não estar passando por cima da relatora, eu acho que a gente deveria realmente acatar os argumentos da conselheira Ana Raquel, né? Se não está tendo aqui a essência dela, a colocação dela, da formação que eu tive do gabinete, que ela não tinha nada a se opor. E pediu, se o Ministério Público achasse que não tinha nada jurídico que viesse a impedir dela fazer essa, não sei como é que chama, a relatoria inicial, informando que os critérios, o que foi feito e tal, e que ela não tinha nada a se opor, poderia começar a contar. Porque essa foi a colocação que ela fez. Por isso que eu estendi a pergunta ao Ministério Público. Senhor presidente, só para a minha ilustração, quer dizer que ela concorda que seja iniciado hoje? Parece que não tem nada a se opor. As palavras, eu estou usando até as palavras dela, nada a se opor. Desde que não tivesse nenhum impedimento jurídico. Foi essa a colocação.
Eu penso que mesmo que ela quisesse, o presidente faça, Conselheira, eu acho que não. mas sabe o que é, poderia. conselheira Raquel? Esse processo, a conselheira é relatora de 2015. Eu sei, presidente, eu entendo perfeitamente o lapso de tempo e o desejo de que a gente consiga viabilizar a aprovação desse novo regimento. Eu só acho que, se tem uma formalidade que é importante, é esse processo ser trazido pela relatora para iniciar esse procedimento do regimento interno. Eu acho que esse é um dos principais momentos desse processo. É o processo ser trazido pelo relator para a partir daí... A minha vontade é que quem está na presidência sofre, conselheira Raquel, a pressão de tudo que é lugar para ter tudo funcionando maravilhosamente bem. Agora, na hora de ajudar, no sentido de ter a facilidade de buscar as soluções, aí é que tem um problema. Aí é que eu preciso de união. Essa dificuldade que eu tenho. Eu tenho a dificuldade de entender exatamente essas posições. Eu não tenho problema de adiar mais uma vez, não. Mas eu acho, por exemplo, a minha dificuldade é que a gente possa ter um pleno, por exemplo, a sessão passada eu não estava. A conselheira Rosa assumiu e ela estava como relatora. Mas era como não tinha o quórum qualificado, foi colocado a informação que eu tive que não. E ela era relatora. Então, a minha preocupação é o seguinte, quando é que eu vou ter o pleno completo? Eu vou obrigar todo mundo a estar aqui sentado? Essa é a dificuldade de quem está sentado nessa cadeira. Você que fazer a coisa andar. Então, eu vejo e sou sempre o mais democrático possível, tentar a democracia em tudo. Só que eu acho que, e é onde a gente se perde de um modo geral, eu vou até dizer que vou até adiar para ficar mais tranquilo do que eu quero falar. Vou adiar para terça-feira. Na análise exclusivamente técnica. Não existe isso no mundo, gente. Existem seres humanos que têm que analisar os problemas. Quando o juiz vai dar uma sentença, ele tem que ver o lado humano também. E como é o lado operacional, como é o lado funcional. Se a gente pegar, tira todo mundo aqui da gente, bota um computador ali, o que sair do outro lado tá bom. É isso que eu peço das pessoas, dos funcionários, dos servidores, todo mundo, que vamos tentar ser mais, vamos dizer assim, acessível no sentido seguinte, eu preciso solução desse problema. Qual seria a forma mais fácil? Tentar ajudar. Por quê? Porque todo mundo vai passar por aqui e vai sentir a mesma dificuldade. Todo mundo vai passar aqui. Aí vai sentir a mesma dificuldade que a gente está tendo. Era só isso. Fica então adiado, conselheiro, para a próxima terça-feira. Tem aqui mais algumas coisas. Assim, distribuindo aqui, foi distribuído aqui já agora a proposta, Ricardo. Aqui dentro dos critérios, se aí eu queria que vocês dessem uma olhada, se também, aqui todo, distribuir os critérios da DEFAFON com relação àquilo que os critérios foram aprovados e a proposta de auditoria que eles estão fazendo, certo? Com todos os critérios, com as coisas aí. Esse que eu estou distribuindo aí já com os critérios aprovados. Eu queria distribuir aqui para todos os conselheiros. Ricardo, por favor, os conselheiros que não tivessem, entrega o da Rosa, está ali também a Cida. Aqui, nós estamos mandando aqui como os critérios com relação a DEFASENF e DEFAFOI é bastante diferente da DEFAFON, foi sugerido, e aí é importante, Raquel, daquela sua ideia foi importante, ela está sugerindo aqui, para que a gente possa aprovar uns critérios que eles estão colocando aqui. Quem está colocando aqui é a Andresa, da DEFAFOI. Alguns critérios. Aí, na próxima terça-feira, também, para dar tempo de analisar, a gente vai, se esses critérios forem aprovados, vai ser feito a proposta de auditoria. Primeiro aqui a aprovação dos critérios, para que a gente não tenha problema, da DEFAFOI. Ana, por favor. Ricardo. Então, essa aqui vai distribuir para aprovar os critérios. Ficou faltando. Ricardo, por favor, distribui aqui da DEFAFOI. E ficou faltando da DEFASENF. Para distribuir, para aprovar os critérios. Tá. Pegue lá, por favor. Ah, não, está aqui. Está aqui.
Também está indo também os critérios sugeridos pela diretoria com relação à DEFASEF também, tá? Então, para que a gente possa aprovar, esses dois são os critérios, e o outro é aprovar já a proposta que foi feita da DEFAFOR. Eu queria a comissão de plenária, leitura da proposta de resolução do relator conselheiro Rodrigo. É a primeira, né, conselheiro Rodrigo? É a primeira leitura, né? Primeira leitura. Resolução Normativa 2019. Regulamenta a emissão de alerta prevista no artigo 59, parágrafo 1º, da Lei Complementar número 101 de 2000. Da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. Essa. Aqui, conselheiro Rodrigo, eu estava analisando a resolução normativa nossa de março de 2013, viu, conselheiro Fernando? Conselheira Raquel, onde dispõe sobre o acesso à informação, aplicação da lei federal, tal. Dessa resolução que nós aprovamos, todas as denúncias, problemas, iriam para a diretoria geral. Acho eu, analisando, que ela deveria ir para a ouvidoria. Seria qualquer tipo de denúncia que estava existindo. Nessa resolução, ela está como o órgão recebedor a diretoria geral. E aí eu estou propondo apenas alterar de diretoria geral para que todas as denúncias e reclamação, de um modo geral, fosse para a ouvidoria. Estou entendendo que isso seria o melhor, mas... Eu na condição de conselheiro ouvidor, porque não existe um entendimento pacífico quanto a isso, né? A gente recepciona aqui denúncias em face de jurisdicionados e a gente recepciona aqui denúncias em face do tribunal, né? Em face de um servidor, em face de o atraso na prestação de um serviço. Eu visualizo que quando a gente recepciona uma denúncia em face do tribunal, o primeiro canal de comunicação, de fato, seria a ouvidoria. Porque a ouvidoria ela vai tratar a informação e vai dar o direcionamento. Quando a denúncia ou representação for em desfavor de um jurisdicionado, a gente costuma dizer que a ouvidoria ela atua em segunda instância. Por que em segunda instância? Porque primeiro o cidadão ele provoca o tribunal, traz as informações para o tribunal através do protocolo do tribunal, né? E não obtendo essa resposta, ele procura a ouvidoria para buscar esse encaminhamento mais célere, né? Mas quando nós recebemos esse tipo de denúncia diretamente, né? Diretamente na ouvidoria, nós buscamos atender o cidadão, fazendo o tratamento para poder encaminhar ao conselheiro relator. Eu gostaria de fazer essas ponderações para que a gente possa avaliar, né? Avaliar se de fato a gente mantém a ouvidoria como um canal de segunda instância ou a gente mantém a ouvidoria como um protocolo. E se manter como um protocolo para recepcionar todas as denúncias, a gente vai precisar de uma estrutura muito maior para poder atender o cidadão. A gente hoje conta na ouvidoria com 2 servidores efetivos, 2 servidores comissionados e a presença de um estagiário. E eu gostaria até de expor para vocês que nós recebemos, eu não sei dizer se nos últimos 3 meses ou no primeiro bimestre, cerca de 200 demandas, ou seja, muito mais do que a ouvidoria recebeu em todo o ano passado, né? Então, a gente está naturalmente precisando de uma estrutura de recursos humanos maior
E precisamos pensar se, encaminhando toda essa demanda, nós não iríamos atrapalhar o funcionamento desses procedimentos de denúncia e representação, já que a ouvidoria não tem a estrutura para funcionar como protocolo do Tribunal de Contas. São essas as ponderações que eu gostaria de colocar. Se eu entendi bem, você falou com relação à dificuldade na parte interna. Não, a parte interna nós conseguimos atender bem. Nós recebemos a denúncia. Não, uma denúncia contra o tribunal. Mas ela externa, ela vem direto para vocês. Não, a externa, a gente costuma dizer que a ouvidoria ela funciona como uma segunda instância, né? A externa é uma denúncia contra um contrato, a denúncia contra um... Mas ela não vem para a ouvidoria direto? Não, ela passa pelo protocolo do tribunal. Não, quando mas hoje você tem por e-mail, ela vai direto para vocês. Nós temos esses canais esses canais de comunicação, digamos assim, menos formais, né? Que nós acabamos recebendo como primeira instância, mas deveríamos receber como segunda instância. E as denúncias deveriam ser encaminhadas diretamente via protocolo, ao tribunal via protocolo. Tá, veja só, a parte do protocolo, ela entrando, ela primeiro vai para o protocolo, depois o protocolo é que vai encaminhar para a ouvidoria. Não. Sobre meu raciocínio, porque eu acho o seguinte, nós estamos pegando e tentando estabelecer um ritmo também, porque a deficiência de funcionários é em todos os setores. Só hoje, ontem aposentaram 10, de uma vez só. Então, a deficiência está demais. Aí a diretoria geral, eu achei meio burocrático só. Que ela vai para lá e ele vai distribuir, ele não vai ficar um minuto com ele lá. Veja só, a demanda interna, como é que eu raciocinei? A demanda interna, ela iria, na verdade, a informação que você poderia informação, mas depois ela vai ter que ir para a corregedoria. Né? Você seria apenas o encaminhar a diretoria. Para dar funcionabilidade, a ideia surgiu disso aí. Funcionabilidade, ela receberia, até porque eu não sei a proporcionalidade, conselheiro, você pode medir com mais facilidade. Se ela tem, eu acho que a proporcionalidade hoje com a tecnologia, ela vem muito mais, talvez por e-mail, pelo menos eu penso, muito mais por e-mail, por alguma coisa, que venha através de uma carta, de uma denúncia por formal. Entendeu? Mas mesmo assim, ela seria recepcionada pelo protocolo, e o protocolo, porque é difícil o cara vir querer entregar uma denúncia, ele vai entregar no envelope fechado e encaminhar para algum lugar. Dificilmente até, eu acho que envia a ouvidoria mesmo. Era no sentido de tentar, vamos dizer assim, facilitar, no sentido de otimizar menos um passo a dar no encaminhamento processual. É só essa a ideia, é só isso. Eu vislumbro que não otimizaria. Eu acho que geraria uma burocratização ainda maior, porque o procedimento de representação, quando recepcionado pelo tribunal, ele vai direto para a diretoria de fiscalização municipal. Né? Aliás, ele vai presidência e relator. Processo de denúncia. Né? Presidência, relator. Quando nós recebemos uma denúncia em face de um jurisdicionado, nós temos, por natureza, de dar um tratamento qualificado. Né? A ouvidoria, ela funciona dessa forma qualificada. Ela é um canal de comunicação mais qualificado. Né? Por isso que nós dizemos que ela só deve recepcionar denúncia em face do jurisdicionado em segunda instância, ou seja, quando o protocolo do tribunal não funcionou bem. Né? O mesmo ocorre com base na lei, a gente só deve recepcionar quando a diretoria geral ou o tribunal não forneceu a informação, então nós recebemos em segunda instância. Veja só, eu continuo dizendo aqui, que eu acho que não funcionou, não tem que ir para a ouvidoria, tem que ir para a corregedoria. Se houve uma falha do tribunal, o órgão que vai analisar isso, que vai dar encaminhamento, é a corregedoria. Na minha visão. Eu acho que isso aí, ele não passaria pela ouvidoria mais. Se houve uma denúncia e não foi atendido aquilo de forma, e há um questionamento disso,
vocês mesmo recebendo esse questionamento, eu acho que a ouvidoria teria que passar para a corregedoria. Com relação a esse projeto que eu não conheço, eu precisaria dialogar um pouco mais com os pares, né? Eu peço a Vossa Excelência, sob pena da gente desvirtuar a função da ouvidoria. Ok. Tá? Eu vou fazer o seguinte, como é uma proposta da resolução, é uma proposta em cima da resolução, se a maioria achar que tem que ficar como está, fica. Se achar que tem que trocar, ou uma sugestão melhor, até qualquer uma que seja numa linha de desburocratizar, tá bom também, não tem problema nenhum. Nossa ideia de burocratizar, eu posso até entregar esse projeto à Natália. A Natália tá bem qualificada, bem à frente disso daí, e de repente ela pode dar uma sugestão que possa desburocratizar a tramitação dos processos aqui no tribunal. Ok, eu vou então pegar o seguinte, vou colocar, como já é uma proposta, colocar em primeira leitura, igual a dela, você já leu a dele? Já? Colocar em primeira leitura, que ela fica cotando, e no final a gente vai... Presidente, eu peço que a gente... Você quer para analisar antes? Deixa eu dar uma analisada, a gente pode... Tá? Então fica a proposta também adiada para terça-feira, e eu queria tirar uma cópia para o conselheiro Rodrigo, viu? Ok. E aqui o conselheiro Anselmo tinha pedido no TI, eu acho que a ideia e a coisa, pelo menos que a gente possa, se aprovado seja, pediu fazer foi para o TI, a TI me botou para colocar como se fosse um ato, estabelecendo um ato normativo. E a proposta dele é que as prestações de contas, como estão sendo recepcionadas via aí já sem papel, que fosse disponibilizado eletronicamente, tornando o acesso da prestação de conta de imediato ao público. Deixar isso no sistema. E aí ele pediu que isso aí, no caso, ele pediu o caso dele. Obviamente que a gente não tem que tratar a coisa coletivamente para que a gente possa, senão não vai entender porque um tem, o outro gabinete não tem. Não é? Isso aí. Então, eu estou querendo colocar em discussão para ver se há alguma restrição. Eu não tenho restrição nenhuma com relação a isso, mas eu queria ouvir os colegas com relação a essa... obviamente que a conversa que teve com o doutor Lúcio, diretor, não sei quando poderia estar, porque o sistema também tem que estar disponibilizado para poder abrir. Eu só estou querendo aqui, uma discussão sobre o fato em si, não tendo impedimento, a gente autoriza através de um ato normativo, e aí, a partir do momento que a diretoria de TI puder disponibilizar, será disponibilizado. Então, está a discussão, essa proposta que foi feita pelo conselheiro com relação, ele pediu especificamente o caso dele, mas eu estou socializando todas para que a gente possa, sendo aprovado, que a gente possa fazer no tribunal como um todo. Está aberto para... Senhor presidente, salvo engano, eu também solicitei isso, solicitei a abertura das prestações de contas da minha relatoria também. Eu não recebi, eu só recebi essa, mas tudo bem, é a mesma proposta. Mesma proposta. Só para que eu possa entender melhor, fixar, quando essas prestações de contas forem recepcionadas pelo tribunal, ela vai ficar disponibilizada ao público, é isso? Isso. No site. No site. Conselheiro Fernando? Sem problema. O Ministério Público quer falar alguma coisa? Senhor presidente, a medida é salutar. Eu acho que essas não tem segredo nesse documento. Esse documento, aliás, é para estar na prefeitura disponível para a população, para estar na Câmara Municipal também. Então, é um passo importante para o tribunal atingir mais o seu público, que é o povo alagoano. Então, não tendo nenhuma restrição, então vou providenciar o ato normativo para que possa ser publicado ainda no Diário Oficial de hoje. Com isso... Senhor presidente, voltando àquele tema, aquela temática da ouvidoria, eu estou aqui com a minuta, dei uma lida rápida na primeira folha, e tem alguns pontos que precisam, de fato, ser melhor aprimorados. Por exemplo, aqui fala no inciso 2, inciso 1 e inciso 2, a denúncia ela deve ser dirigida à ouvidoria do Tribunal de Contas, que é o primeiro ponto que a gente questiona, né? O segundo ponto é conter a identificação do requerente
seus dados para contato, especificamente o endereço do correio eletrônico e tal. Hoje nós recepcionamos muitas denúncias anônimas e a doutrina e a jurisprudência, elas permitem a recepção da denúncia anônima desde que ela tenha viabilidade, plausibilidade, né? Então, eu verifico que esse normativo ele precisa ser aprimorado, estar consentâneo com o que se pratica hoje em dia nos tribunais de contas, de um modo geral. A gente pode estabelecer... Tá. Enfim, razão pela qual eu reitero mais uma vez, já foi atendido. Desculpe aí, conselheiro, eu estou sendo aqui, a Analice me corrigiu aqui, que eu que estava colocando errado. Essa aí é com relação, essa proposta é com relação que o que fosse feita a análise, é a LAI, é a Lei de Acesso às Informações, para fazer essa alteração, tá certo? Então, Vossa Excelência dá uma analisada, ela não vai ser colocada, e aí está só distribuído, porque também se alguém quiser fazer alguma ideia, tá aí. Então, estou corrigindo aqui a história, tá certo? Tá certo. Corrigido, fica. Então, está facultada a palavra aos senhores conselheiros, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Então, Senhor presidente, Pois não, conselheiro Fernando. Rapidamente aqui, para passar um informe aqui para os nossos... para o tribunal, para Vossa Excelência, inclusive vou fazer isso oficialmente. Nós estamos, senhor presidente, eu fiz uma doação para o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, tem uma biblioteca nossa, e eu estava ao longo do tempo transferindo os livros devagarinho, tá, o volume tanto acentuado, e nesse momento eu pedi a nossa bibliotecária, a doutora Micheline dos Santos Silva Rodrigues, que é a diretora da biblioteca, que transformasse isso no memorando, que eu vou levar para Vossa Excelência, mas gostaria de socializar com os conselheiros, que eu fiz uma transferência aqui de 489 livros aqui para o acervo da biblioteca. E já está disponibilizado para estar entregue. Então, inclusive, recebi aqui um memorandozinho da biblioteca, que vem assim, vimos, por este, agradecer a valorosa contribuição das obras bibliográficas, informamos que contabilizamos 489 exemplares que enriquecerão o nosso acervo, proporcionando tanto a leitura técnica quanto o entretenimento dos que a busquem. E eu, naturalmente, já faço isso para que as pessoas se motivem aí a biblioteca utilizasse desse acervo. Eu realmente estava achando que ele estava pouco subutilizado, entendeu, conselheira? Em casa, eu resolvi fazer essa doação para o tribunal, dessa contribuição, e as pessoas possam ter acesso a esse material. Era isso que eu queria informar, mas farei a transferência para a presidência oficialmente, senhor presidente. Parabéns. Senhor presidente, O conselheiro Sérgio. gostaria de parabenizar o conselheiro Fernando Toledo aí pela ação aí, pela doação dessas obras, que eu reputo de muita importância para as nossas atividades e também para entretenimento, né? E aproveitando, senhor presidente, eu gostaria até, inclusive, de sugerir ao Tribunal de Contas verificar a possibilidade de adquirir também o acesso a artigos e obras também por meio virtual. Tem algumas editoras, algumas empresas que oferecem esse tipo de serviço, e disponibilizasse para toda a área técnica, né, para todos os servidores do tribunal, esses artigos e o acesso a obras e a jurisprudência, a notícias sobre os assuntos correlatos aos tribunais de contas. Inclusive, eu também já fiquei sabendo que tem empresas que oferecem pacote, né, de acesso a essas bibliotecas virtuais, e também a entrega
também de obras físicas, também de assuntos, de revistas e artigos e obras que tem como tema de interesse o controle externo e todas as suas atividades. Então fica aqui a sugestão para Vossa Excelência verificar a possibilidade de adquirir esse tipo de serviço, que são essas bibliotecas virtuais aí. Continua, Paco. Só porque não tem mais quem queira fazer uso da palavra, realmente, Sérgio, isso aí já... Eu venho a única que me procurou, assim, que tem um acervo, e os tribunais quase todos têm, é a Fórum. O Fórum vem numa luta aqui do tribunal e a gente vai continuar a luta. A gente está numa luta porque é uma faixa, não é tão barato, né? Na faixa, se não me engano, é mais de 100 mil reais. Ela oferece toda a parte virtual e também oferece a atualização, e você também paga, eu acho que paga uma taxa por ano. Mas o Cláudio, eu pedi para ele para dar um tempo, enquanto a gente vê se a gente consegue a principal, que é essa nossa virtualizar o que a gente está pretendendo, mas sem dúvida já há muito tempo desde a primeira gestão foi problema exclusivamente financeiro. A gente resolveu financeiro, não tenho dúvida. Agora vou até bom saber, porque não sei, na hora que a gente tiver o dinheiro, a gente não complicar a vida, porque só quem me ofereceu até hoje foi a que eu soube, foi a Fórum, né? Eu não sei se tem outra. Mas tem bastante, tem outras. Então, porque aí você vai ter que fazer uma licitação e tal. Pensei que era ela que era... Não, tem outra. Ela se dedicou a esse tema, mas tudo bem, eu agradeço. E é como agradeço ao conselheiro Fernando, o tribunal já agradece. E essas doações, ela é importantíssima, está criando um canal de comunicação com os funcionários com relação à leitura. Então, não tendo mais que queira fazer uso da palavra, para relatar, o conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu só gostaria, eu estava com um processo pautado, processo número 685 de 2018, mas nós tivemos aqui aí um problemazinho para concluir esse processo. Eu gostaria de retirá-lo de pauta. Qual o número, conselheiro? 685 de 2018. Tirado de pauta o processo 685 de 2018. Eu só teria esse processo, senhor presidente, para relatar. Então, pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor membro do Ministério Público de Contas, trago inicialmente a relatar o processo TC 5374/2013 do município de São José da Laje, possuindo como interessado o senhor Bruno Rodrigo Valença de Araújo. Trata-se de uma consulta formulada a esta Corte de Contas, devidamente protocolada no dia 19 de abril de 2013, nos seguintes termos, abrem-se aspas, visando prevenir responsabilidades, bem como delimitar a gestão que ora se inicia, evitando, pois, eventuais confusões e dúvidas, sejam de qualquer natureza, solicitamos que Vossa Excelência, como esse egrégio Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, analise a Lei Municipal de número 05/2013, que autoriza o provimento em comissão no cargo de controlador interno. O processo tramitou regularmente, em atenção aos artigos 38, inciso 3, e 187, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Corte de Contas, possibilitando a manifestação de todos os órgãos instrutivos jurídicos deste tribunal. O Gabinete dos Auditores, por meio do parecer número 08/2017, subscrito pela conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, posicionou-se pelo não conhecimento da presente consulta, entendendo não preencher integralmente os requisitos de admissibilidade regimentalmente estabelecidos, que vedam a apreciação de consultas que versem sobre casos concretos, como ocorre na consulta em apreço. No mérito, opinou pela necessidade de designação de servidores efetivos para o cargo de controlador interno. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer de número 3127/2017, subscrito pelo então Procurador-Geral Enio Andrade Pimenta,
Também apontou a impossibilidade de conhecimento da consulta e opinou pelo arquivamento do feito. No mérito, o Parquet de Contas opinou pela obrigatoriedade de nomeação de servidor efetivo específico para este fim, para o cargo de controlador interno. Este é o relatório, senhor presidente. Doutor Gustavo. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer exarado nos autos, pelo não conhecimento da presente consulta, por se tratar de um caso concreto, mas, vencida a preliminar, o Ministério Público opina pela necessidade de que seja nomeado um servidor num cargo de provimento efetivo nos termos da resolução normativa nossa 03/2011. Portanto, essa é o meu parecer oral. Doutor. Senhor presidente, eu acho que dá para fazer um resumo do voto. Se Vossas Excelências preferirem, eu posso ler. Eu não estou admitindo a representação por 2 fundamentos. O primeiro fundamento é porque se trata de caso concreto, não é? E após empreender um esforço, como a gente adota essa tese de mitigar a interpretação do artigo 6º, inciso 10 do Regimento Interno, para imprimir um esforço na busca de extrair uma resposta em abstrato, né? Nós não conseguimos fazer, porque ele quer uma análise da legislação daquele município, né? Caso concreto, portanto. E segundo ponto, nós também não estamos admitindo, porque a consulta ela tem uma natureza de trazer um pré-julgado de natureza normativa, né? Nós temos, esse é o objeto da consulta. E nós ressaltamos que o tribunal já explicitou de forma abstrata, ao editar a resolução normativa de número 03/2011, explicitando a forma como deve ser dada a criação do sistema de controle interno de cada ente municipal, dizendo quando deve ser feito a criação de cargos efetivos, de cargos comissionados, de modo que eu estou remetendo ao consulente a referência a esse diploma normativo que já responde à pergunta que ele fez na consulta. Portanto, eu estou trazendo voto pelo não conhecimento da consulta, por se tratar dessas 2 situações, em dar conhecimento ao consulente, encaminhando cópia do inteiro teor do relatório que acompanha, dos pareceres do Ministério Público de Contas e do gabinete da auditoria. Como eu estou votando, senhor presidente, senhores conselheiros. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Em votação, conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Raquel. Senhor presidente, como eu atuei no parecer isto? Conselheiro Alberto. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhor presidente. Então, pronto. Aprovado. Senhor presidente, eu estou trazendo também um voto vista de um processo da relatoria da conselheira Ana Raquel, processo 2114/2016, uma consulta formulada pelo senhor Marcelo Beltrão Siqueira, prefeito do município de Jequiá da Praia, e eu vou fazer um pequeno relato dos fatos. Trata-se de processo de consulta submetido ao julgamento do Pleno deste Tribunal de Contas, a fim de responder ao questionamento do senhor Marcelo Beltrão Siqueira acerca da implantação do projeto de tecnologia da informação, cujo objetivo seria, em suma, promover a circulação de dados de forma integrada entre os municípios alagoanos e os órgãos de controle da administração. Posteriormente, o consulente reiterou seu questionamento, acostando aos autos cotação de preços entre empresas do mercado, bem como minuta do contrato, no intuito de subsidiar a análise da questão. O consulente explicita suas razões na exordial,
ao fim da qual requer o posicionamento desta Corte de Contas sobre, abrem-se aspas, possibilidade legal de viabilização do projeto em comento através da Associação dos Municípios Alagoanos, AMA,